Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana e vamos à nossa aula de língua portuguesa. Estamos trabalhando com o capítulo Cartas de Opinião. Então nós vimos lá o exemplo da carta da Charlotte para o seu poeta Felpo Filva, discordando do seu poema. E aí ela fez o quê? Uma sugestão de mudança. Vimos a questão da cordialidade na escrita, mesmo durante uma reclamação. Veja aqui no Para Saber Mais. Em uma carta, mesmo quando reclamamos, precisamos ser cordiais, ou seja, devemos usar palavras que indiquem cortesia e delicadeza ao lidar com o outro. Isso é essencial, especialmente quando entendemos que o assunto pode soar desagradável a quem recebe nossa mensagem. Então veja, mesmo que a gente esteja discordando de algo, é importante a nossa gentileza e cordialidade para com o outro que receberá a nossa reclamação ou o nosso questionamento. Observe agora a carta de um consumidor que escreveu a um site de reclamação para se queixar da falta de um brinquedo em uma loja. Desrespeito ao consumidor. Rio de Janeiro, 23 de dezembro de 2018. Boa tarde. Fomos levados à loja devido a uma promoção do dia 23 de dezembro de 2018 para o brinquedo Little Mom, meu primeiro passeio. Visitamos 3 lojas físicas no Rio de Janeiro: Shopping Nova América, Norte Shopping e Iguatemi Shopping. E todas estavam sem estoque do brinquedo. Fizemos contato pelo telefone com o Saque em São Paulo para buscar uma loja que tivesse o brinquedo em estoque e falamos com o funcionário Marcelo. O funcionário informou que não existe relação de estoque centralizado e cada loja é responsável pelo seu próprio estoque. Ele nos orientou a ligar para as lojas e consultar cada uma delas. Apesar do trabalho moroso, ou seja, o trabalho lento, difícil de realizar, seguimos a orientação e, para nossa surpresa, nenhuma. E olha que existem 16 lojas no município do Rio de Janeiro. Tem o brinquedo da promoção em estoque. Fizemos contato por telefone em outras lojas de outros municípios: São Gonçalo, Nova Iguaçu, Niterói e São João de Meriti. E todas confirmaram que não tem o brinquedo há mais de uma semana. Como assim lançam uma promoção para um dia o brinquedo que não tem estoque? Seria uma atitude de má fé para levar as pessoas às lojas com a promoção e forçar a levar outro brinquedo na falta de estoque do produto na promoção? Uma total falta de respeito com o consumidor, principalmente pela época do ano. Então percebam aqui que foi uma carta de reclamação do consumidor, que ele viu a propaganda de promoção de um brinquedo e na mesma semana, no mesmo dia, ele foi pesquisar e já não tinha em nenhum lugar em estoque. Então ele está dizendo que pode ser a loja agiu de má fé, ou seja, fizeram a promoção para fazer com que as pessoas fossem até a loja, não encontrassem o brinquedo e assim se sentissem obrigados a comprar outros até mais caros. Veja bem aqui. A carta que você acabou de ler é uma carta de reclamação. Esse tipo de carta é utilizada quando o remetente descreve um problema a um destinatário que pode resolvê-lo. É importante que você saiba que a carta que acabou de ler é uma carta real, porém em formato online. Ou seja, foi enviada por e-mail, postada em um site, não foi via correio. O objetivo dessa carta é que quem a recebeu
resolva o problema relatado. Para isso, o problema a ser solucionado deve ser descrito de maneira clara. Na carta de reclamação, deve haver as identificações do remetente e de destinatário, a data, o local e a assinatura do remetente. Caso seja necessário, pode haver documentos em anexo, comprovando o que ele está falando, por exemplo. Pensando agora no que nós lemos agora, vamos entender o texto, vamos fazer a interpretação do que nós lemos aqui. Número 1. Você percebeu que a carta que acabou de ler apresenta um formato diferente do da carta de Charlot? Quais elementos não aparecem na carta online, pessoal? O que não apareceu ali? A saudação. Neste caso, não perguntou olá, como vai? Tudo bem? Não teve ali a apresentação e também não teve no final a assinatura. Então, vamos registrar aqui, número 1. Então, a apresentação, saudação, saudação e assinatura. Número 2. Qual é a reclamação principal da carta? Seria o quê? Não ter o brinquedo em promoção, em estoque, na mesma época em que foi divulgada a promoção pela loja. Não foi essa a reclamação principal? Então, vamos registrar aqui. A falta de um brinquedo que estava em promoção. Número 3. É possível identificar se o remetente tentou contato com o destinatário antes de enviar a carta? Se sim, ele obteve uma resposta? Sim, ele tentou contato com o destinatário antes de enviar a carta. No entanto, de acordo com a resposta que recebeu do funcionário, o remetente deveria ligar em outras unidades. Não foi isso? Então, vamos registrar aqui. Sim, o remetente tentou contato com o destinatário antes de vir a carta. No entanto, recebeu a resposta que deveria ligar. Recebeu a resposta que deveria
deveria ligar para os estoques. Para todos os estoques. Não foi isso? Foi isso que ele até ficou muito chateado, que seria um trabalho muito demorado. Foi um trabalho muito demorado, difícil. Ele ligou em um por um, ele contou quantas lojas tinha em todo o Rio de Janeiro, ligou nas cidades vizinhas da região metropolitana e mesmo assim não tinha conseguido o que ele estava procurando. Então vamos lá, número 4. Ao final da carta, o remetente refere-se à época do ano em que aconteceu a situação. Que época é essa? Então, nós vimos lá na data que se tratava de o mês de dezembro, o mês do Natal, onde muitas pessoas têm o costume de fazer a troca de presentes. Então, vamos registrar aqui, número 4. Nós vimos lá que era o dia 23 de dezembro, inclusive, né? Na carta. Nós estamos falando, era final de ano. Época em que muitas pessoas trocam presentes. Muito bem. Número 5. Como o problema apresentado na carta poderia ser solucionado? Qual que é a sua sugestão para a solução do problema? Que a pessoa queria o quê? Uma resposta. Ela queria encontrar o brinquedo que estava em promoção. Ele queria o brinquedo nas lojas e no estoque para que as pessoas pudessem comprar aquele brinquedo. Então, número 5, vamos registrar aqui. Repondo, ou seja, o brinquedo nas lojas e no estoque. Ok? Vamos continuar aqui na seção para saber mais. Você percebeu que faltam alguns elementos convencionais na carta do segundo texto? Isso acontece porque, com o acesso à internet, as cartas convencionais são menos utilizadas, já que as reclamações podem ser feitas em plataformas online. Essas reclamações têm o mesmo efeito da carta da reclamação, porém não apresentam os elementos característicos da carta e costumam obter respostas mais rápidas. Então, vocês perceberam a diferença ali da carta tradicional para as cartas escritas em plataformas online? Nós vimos lá como resposta, inclusive, da nossa atividade, a saudação, a apresentação, que nesta forma de carta não tinha, não é mesmo? Então, vamos aqui. Vamos observar aqui a seguinte carta, que uma leitora escreveu à escritora Eva Furnari, autora da obra Felpo Filva, que nós conhecemos um trecho anteriormente. Vamos ver lá. Ela começou, deixa eu vir aqui para o lado.
com o nome da cidade, Tupi Paulista, 25 de novembro de 2014. Prezada Eva Furnari, eu sou a aluna Tananã da Escola Municipal Professora Geni Barbosa Genovez, da cidade de Tupi Paulista, estado de São Paulo. Tenho 10 anos de idade e sou do 5º ano A. Nós e a professora lemos o seu livro Felpo Filva. Felpo era muito solitário, não gostava de sair de casa e não tinha amigos. Mas ele conheceu a Charlotte e se apaixonou por ela. Parabéns por você fazer este livro do Felpo Filva. Minha sala adorou o seu texto. Gostei da parte do livro que o Felpo mexeu a orelha esquerda de felicidade, porque ficou claro que ele estava mudando, que a Charlotte estava mexendo com ele, ajudando-o a se aceitar e ser mais feliz. Não é porque ele era diferente, com uma orelha maior que a outra, que os outros não iam gostar dele. Pelo contrário, as orelhas o fizeram ser especial. Agradeço por esta linda história. Beijos. Então veja lá, ela teve ali a carta para a autora Eva Furnari, a saudação que ela fez para a autora. Perceberam a diferença da carta de reclamação que foi enviada em uma plataforma online? Nos continuaremos mais um pouquinho sobre a interpretação de cartas num próximo momento. Certo, pessoal? Obrigada pela sua atenção. Tchau, tchau!